Ilha, o CAU-RS. Lembrando que o Conselho, o CAU-RS, se manifestou em uma nota onde citou que a destruição de órgãos de planejamento urbano e regional, como Metroplan, lá na região metropolitana, e a desvalorização dos serviços públicos resultam em uma má gestão aqui do Estado, no que se trata essa prevenção de enchentes, de questões de urbanismo e também questões do meio ambiente. E o CAU-RS está propondo a necessidade urgente de cidades mais bem planejadas, com respeito ao meio ambiente e serviços públicos de qualidade para evitar futuras tragédias. O Conselho também está mobilizado para minimizar o sofrimento dos atingidos com ações humanitárias e suporte a abrigos e voluntários. Para falar disso, a gente está na linha então com a Andréa Ilha, presidente do CAU-RS. Bom dia, Andréa. Bom dia ouvintes. Um prazer poder conversar com vocês. Andréa, você mora em Porto Alegre, não sei como é que está a situação hoje aí, a sua casa, a sua família estão bem ou foram atingidos? Só para dar um contexto, assim, a gente se preocupa muito com todos os moradores da região metropolitana e do sul do estado que estão sofrendo nesse momento também, né? Sim, eu na verdade moro em Santana do Livramento, mas estou acompanhando, né, claro, tudo que está acontecendo no estado como um todo. Nossa região aqui em Livramento é a menos atingida, porque nós não temos grandes rios, né, que possam transbordar e causar todo esse desastre. Mas a gente está acompanhando, né, o que está acontecendo em todo o estado e temos várias situações, inclusive com colegas, funcionários, né, que foram atingidos. E a gente está, nesse momento, tentando trabalhar com as emergências, né, ainda, já pensando nos próximos passos aí de ações a médio e longo prazo. Quando vocês dizem nessa nota da destruição de órgãos de planejamento urbano e regional, o que vocês estão se referindo? A órgãos como em Santa Maria, a gente tem aqui o IPLAN, que é o Instituto do Planejamento, mas nem todas as cidades têm estrutura, ou se tem, ela não é adequada, é isso? Na verdade a gente tem um exemplo que a gente usa, né, que é a própria Metroplan, né, que era uma fundação que trabalhava com planejamento na região metropolitana, né, fazia planejamento regional, né, ajudava dava esse suporte técnico para o estado do Rio Grande do Sul, que ela foi desmanchada, né. Então a gente gosta de usar esse como um exemplo, mas vários outros órgãos públicos, né, que tratavam dessa questão de planejamento acabaram sendo destruídos ou até reduzidos os quadros técnicos, né? Então tiveram o seu trabalho prejudicado. Sim. E o que isso impacta nas cidades, também no estado como um todo, né? Vocês falavam também da flexibilização de algumas leis. A gente sabe que no passado, e ainda segue isso hoje, mudou um pouco nos últimos anos, mas era comum, né? Locais, por exemplo, que eram banhados virarem cidade. Locais que eram banhados ou que beiras de rio virarem lavouras. Isso sempre foi encarado como normal. Só que isso a gente está pagando preço por isso hoje nas cidades, com os alagamentos. Claro que essa cheia foi histórica, né? Também precisamos dar esse contexto de que, mesmo que fossem feitas outras ações preventivas, talvez não fosse evitar totalmente a cheia, né? A enchente. Sim. Não, o que a gente percebe é que esse modelo que a gente tem, né, de planejamento e de ocupação do nosso território, ele tem que mudar. Porque o mundo está mudando, né? A gente está aí com essas emergências climáticas acontecendo cada vez com mais frequência, né, essas mudanças, e a gente tem que se preparar para isso pensando num planejamento urbano diferente, né, respeitando mais a natureza, essa nossa ocupação desmedida, né, como o senhor falou, da questão dos banhados, né? Então a gente tem que ter um olhar um pouquinho mais criterioso, né, no território, para poder fazer esse planejamento, né? E as próprias leis ambientais, né, elas foram pensadas, foram estudadas e aos poucos elas estão sendo mudadas e flexibilizadas, permitindo coisas que
que prejudicam, né, essa convivência da urbanização com o meio ambiente. Mas o que poderia ser feito? Teria que ter contratação de mais profissionais, valorização desses profissionais, porque a gente sabe que na prática, às vezes, a legislação, os profissionais ficam de mãos atadas, não tem muito o que fazer, porque a legislação pode ser permissiva. O que faltaria fazer, mudar? É um conjunto de ações que são necessárias, né? Desde a revisão das leis ambientais, dessas flexibilizações, até a reconstrução desses órgãos técnicos que foram destruídos, contratação de novos profissionais nas prefeituras, no caso, né? Falando mais pontualmente. E o respeito a esse olhar técnico sobre o planejamento urbano. Quando se definem, por exemplo, nos planos diretores, os zoneamentos de uso, né, onde pode ser feita a expansão urbana, onde não pode, quais são as áreas de risco. Então, esse olhar tem que ser levado a sério. A gente sabe que existe, principalmente nos planos diretores, esse tensionamento, né, da ocupação do território, ocupação do solo, e o olhar técnico sempre é deixado num outro plano, né, em função de outros interesses. Então, esse é um ponto importante que agora a gente tem que olhar, além dessa questão toda de pensar nos zoneamentos, pensar também na própria urbanização, né, na impermeabilização do solo das cidades, né, e todo um trabalho com a vegetação, com a questão ambiental, né, ela tem que conversar mais com a cidade, né. E uma dificuldade que eu vejo, e eu sinceramente, Andréia, eu tenho muita dificuldade de acreditar que algo de concreto vai mudar pelo seguinte, porque muitos dizem a seguinte frase: mas essa especulação imobiliária são as grandes empresas, as construtoras que querem passar por cima das regras, que querem fazer tudo de qualquer jeito. Mas a gente vê que também na periferia, vamos pegar o exemplo aqui em Santa Maria, tem 2 locais com risco de deslizamento que estão interditados, e os moradores ontem fazendo protesto, 30 famílias num local na encosta de um morro aqui na subida para Itaara, e eles querem porque querem ficar lá mesmo com a rua interditada. A rua está toda rachada e eles querem porque querem ficar. Me parece que a falta de consciência em geral da população, às vezes por falta de conhecimento, ou por aquela questão cultural de 30, 40 anos que moram lá e que acham que é seguro, mas vai ser difícil, né, essa tarefa de mudar a realidade do estado, porque a cultura é muito forte de que dá para fazer casa em morro, não só os pobres, os ricos também fazem, né? Na Serra Gaúcha, em outros locais, no litoral catarinense a gente vê, né, muitas casas, mansões em cima de morros. A senhora acredita que vai haver uma mudança real? Bom, a gente espera, né, que essa mudança comece a ocorrer, né? O que a gente presencia, assim como tu está falando, dessas ocupações, é que existe uma falta de políticas públicas para se pensar nessa questão da habitação das pessoas que precisam desse olhar mais social, né, que precisam do poder público para resolver o seu problema. Então, a gente precisa também pensar o que fazer com essas ocupações, né? Então não é simplesmente desalojá-las, dizer que não podem estar ali naquele local onde já tem uma referência. Então a gente precisa trabalhar isso de uma forma mais global, né? Pensar se fazer esse estudo, se realmente as pessoas não podem ficar ali porque é uma área de risco. Então qual é a solução que a gente vai propor para essas famílias, né? Para esse lugar onde elas hoje se encontram, né? Então é um conjunto de ações, como eu falei no começo, né, para se pensar tudo isso. E aí entra o papel do Estado, né, com as suas políticas públicas, para tratar principalmente as questões da habitação social, porque é onde os lugares mais sensíveis, né, ambientalmente, às beiras dos córregos, nas encostas, é onde essa população se instala por falta de outras opções, né, pela própria lógica da ocupação do território das cidades, da valorização imobiliária, né? Esse é o espaço que sobra para que elas ocupem. Sim. Então é uma situação difícil, né, de resolver, até porque eu estava ouvindo um outro especialista esses dias e ele falando que, eu não lembro agora o nome, mas ele falou em linhas gerais que também vai ser preciso fazer uma análise criteriosa de locais em que o risco seja pequeno e que talvez
não é o ideal, mas que não tem como retirar todas as famílias de todas as áreas de risco do estado também, né? Vai ter que se fazer essa separação daquilo que é urgente e daquilo que talvez alguma obra de contenção seja suficiente. Não sei se a senhora concorda com isso ou discorda. Sim, esse levantamento tem que ser feito, né? Identificando essas áreas onde as pessoas não vão poder retornar e aquelas onde existe alguma solução técnica para pelo menos resguardar essa população, né? Fazer uma proteção, como é o caso, por exemplo, em Porto Alegre, que a gente tem todo aquele sistema de contenção das cheias, que foi feito exatamente para que a cidade não alagasse, né? Então, existem soluções técnicas e isso tem que ser pensado no primeiro momento, claro, identificando essas áreas onde as pessoas não vão poder retornar e pensar em soluções naquelas que é impossível da gente desocupar totalmente, às vezes que tem uma cidade já constituída e consolidada, onde algum sistema de proteção pode ser o suficiente. Sim, tá ok. Obrigado então, Andréa Ilha, presidente do CAU-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui do Estado. É um assunto que a gente poderia ficar um bom tempo conversando ainda. A gente sabe que tem muitas peculiaridades, mas eu acredito que o principal, assim, foi abordado, então, dessa preocupação do CAU-RS de cobrar a estruturação, né? Porque, como a senhora falou, para fazer esses estudos precisa de gente, de especialistas técnicos, né? Com certeza, e eu coloco que a gente se preocupa com essa situação porque o planejamento urbano é a atribuição, né, do arquiteto urbanista. A gente estuda toda essa parte de planejamento regional, pensa em soluções, né, para a urbanização. Então, é o nosso trabalho, é como a gente consegue contribuir, né? Então, é importante que nós estejamos, né, nesse processo de reconstrução do Estado. Okay. Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço a todos. Obrigado, Andréia. Um bom final de semana aí para a senhora.